Hello student, how are you? Fine or bad? I hope you are fine and me too. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que eu também estou. Bom, the class today about the correction of your test, the second bimestre, ok? A aula de hoje vai ser, nós vamos trabalhar com a correção dos testes do segundo bimestre, que aliás gostaria de parabenizar aí a galera aí, que estão mandando muito bem nas nossas aulas online, os nossos trabalhos, nossos testes. Trabalho não, os nossos testes, né? E vocês estão indo muito bem. I hope you continue to this form. Bom, eu espero que vocês continuem nessa mesma performance boa. E não só na minha aula, mas também nas outras disciplinas também. Não só na língua inglesa, mas também nas outras também. Ok? Let's go now, the correct. Vamos então para a nossa correção. Bom, só gostaria de lembrar que o nosso teste foi trabalhado dos conteúdos do segundo bimestre. Depois nós vamos ter mais algum conteúdo aí para a prova, além desse. Trabalhamos o modal verb should, ou a forma negativa shouldn't. Bom, eu uso should ou shouldn't quando eu quero expressar conselhos, ok? Então aí eu quero expressar algum conselho, então vou utilizar o meu verbo modal should. E ele trabalha da mesma forma com qualquer sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Vou trabalhar com a mesma forma, tanto na escrita quanto na fala. Should ou shouldn't. E a tradução dele é deve ou deveria. E se for negativo, não deve ou não deveria. Ok? Então vamos lá. E também trabalhamos com reflexive pronoun, que são os nossos pronomes reflexivos. Tá bom? Então vamos aí às questões para podermos fazer a correção. Number one, look at the picture. Very easy. Look at the picture and choose the correct sentence about the modal verb should. Então vou olhar para a figura e vou escolher a melhor sentença aí, né, de acordo com o verbo modal. Aí eu tenho uma plaquinha indicando com corte transversal, então vai me indicar algo que é proibido. E a plaquinha aí tem um sinalzinho aí, né? Tem um desenho de um cell phone. Então qual é a frase que trabalha com should que melhor eu vou corresponder? Letra A, B, C ou D? Então você já tem aí na sua cor red, letra D. Então a letra A não está correta por quê? Porque não tem o should na frase. The students don't use cell phone in class. Os alunos não usam telefone na aula. A frase está correta, mas não tem o verbo modal should. Lá na letra B, a frase está correta, mas está na forma afirmativa. The students should use cell phone in class. Os alunos devem usar o celular na sala. A plaquinha diz que não deve. Letra D, a frase não está com o uso do should, está na forma do simple past. Por que eu sei? Porque tem um verbo auxiliar did nessa pergunta iniciando a frase. Ok? Os alunos usaram celulares na aula? Então na letra B está correta porque eu tenho shouldn't, de acordo com a placa, os alunos não devem ou não deveriam usar celulares na aula. Ok? Number two. Então vou fazer a mesma coisa, olhando para a figura e vou ver aí a sentença aí. Bom, eu tenho um sinal aí, uma placa informativa com E. E aí na placa, na lei de trânsito, significa que pode estacionar ou parar aí. Então qual dessas frases aí eu vou perceber na forma afirmativa? Seria negativa se tivesse aquele tracinho na diagonal. Bom, letra B. People can stop their car here. Pessoas não podem, né, parar com o carro deles aqui. Bom, a frase está correta, mas eu tenho que usar o verbo should. Aqui não tem should. E no caso, eu tenho que utilizar. Letra C. People shouldn't stop their car here. Bom, as pessoas não devem parar o carro aqui. A frase tem o should, mas na forma negativa. Letra D. People don't stop their car here. A frase está correta, mas não tem o should. Ela está no presente. Pessoas não param os carros delas aqui. Correta é a letra A. People should stop their car here. Pessoas devem parar o carro deles aqui. Ok? Então essa é a frase que tem o should na forma afirmativa. Number 3.
Então aí eu tenho a figura aí de um animal, um lion, ok? This animal is very dangerous. Animal muito perigoso. Então vamos ver o que ele recomenda. Se eu should ou shouldn't. Se deve ou o que não deve fazer com esse animal aí. Letra A. You can play the lion. Você pode brincar com o leão? Never. Ok? Nunca. Letra C. You should feed the lion. Você deve alimentar o leão? Never, never, né? Você que vai servir de alimento, se for o caso. Letra D. You always should feed the lion. Você sempre deve ou deveria alimentar o leão. Também não. Ok? Letra B. You shouldn't feed the lion. Ok? Então, de acordo com as opções, essa é a excellent, perfect. Essa é a perfeita. Você não deve ou não deveria alimentar o leão. Ok? Letra B. Number 4. Nós temos aí uma library, uma biblioteca. Então eu tenho aí uma biblioteca. Então o que as opções me dizem? Men and women shouldn't talk in the library. Bom, não está correto, porque aí eu misturei aí dois tempos verbais, o didn't com should, então não está correto, ok? Men and women should talk in the library. Não. Homens e mulheres devem conversar na biblioteca? Também não. Prohibition, ok? Então eu tenho aí mais as seguintes opções. Letra C, que é a opção correta. The men and women shouldn't talk in the library. Homens e mulheres não devem conversar ou não deveriam conversar na biblioteca. Excellent options, ok? Correta opção. Men and women not talk in the library. Tá faltando should na letra D. Então por isso que não está correto, ok? Number 5. Complete the sentence with reflexive pronoun. I do my homework. Então eu tenho que completar com reflexive pronoun. Por que os pronomes reflexivos? São aqueles pronomes que eles vão caracterizar, obviamente, ele vai se relacionar o sujeito que faz e comete a ação com o pronome reflexivo correspondente a esse sujeito. Então eu vou utilizar assim, a primeira coisa que eu preciso saber é quem é o sujeito da frase para eu então usar o pronome reflexivo correto. Porque cada sujeito, pronome I, tem o pronome reflexivo correto. Myself, you, yourself, ok? He, himself, her, herself, it, itself. Aí agora tenho tudo com selves, que é no plural. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Então eu tenho que saber quem é o sujeito para saber qual é o pronome reflexivo correspondente. Então na minha number 5, o sujeito da frase é I. Então a única opção que eu tenho aí para o pronome I é o myself com Y, porque a letra B está com I, ok? E é mine, tá bom? Então vai ficar, eu faço meu dever de casa, eu mesmo faço meu dever de casa. Seria essa a tradução. Number 6. Então aí eu tenho que usar o pronome reflexivo. E aí eu tenho a palavra, o sujeito David. David leave to buy. Ou seja, David saiu para comprar. Ok? Então o sujeito é David, que eu posso trocar pelo pronome he. Então, obviamente, a opção correta é a letra D, que é o himself. Então, David saiu para comprar ele mesmo o almoço dele. Ok? Number 7. Eu tenho aí a minha frase e o meu sujeito é o The Bird. The Bird, lembra daquele desenho? Angry Bird, pássaros irritados. Então, The Bird é pássaro. The bird is flying on the sky by. Ok? Então, o pássaro está voando no céu. Palavra the bird eu posso trocar pelo pronome it. Então, vai ficar itself. Então, o pássaro está voando no céu sozinho. Bom, lembra que eu falei quando eu utilizo a preposição by junto com o meu pronome reflexivo, a tradução é sozinho, ok? Então eu tenho aí a palavra, a preposição by trabalhando aí com o meu pronome reflexivo itself. Number 8. Sérgio, go to the clean your bedroom. Bom, aí tem uma pegadinha aí.
Você tem o nome Sérgio, mas a frase não está falando sobre o Sérgio, está falando com o próprio Sérgio. É como se fosse um vocativo. Lembra do vocativo na língua portuguesa? Sérgio! Aí ele vai e olha para mim. Eu vou começar a falar com ele. Então, no meio da multidão, eu grito, Sérgio! Aí ele olha para mim. Go to clean yourself, your bedroom. Sérgio, vai limpar o seu quarto, vai limpar você mesmo o seu quarto, ok? Então, aí, embora eu tenha o nome, mas eu tenho uma vírgula lá, tá? É só separadinho aí como a ideia do vocativo, ok? E aí você também tem lá no final a palavra your bedroom, que é seu quarto. Então já dá para dar uma ideia de que está falando com ele, né? Não sobre ele, porque a letra A é herself, seria dela, entendeu? Ela mesmo. Letra B, himself, dele mesmo. Essa que você aí de repente deve ter marcado. Myself é eu mesmo. Então a frase não está falando nada sobre mim, mas sobre o Sérgio com os próprios Sérgio. Ok? Number 9. Complete the sentence. Aí eu tenho a minha frase. My friends are preparing a big party. Bom, o sujeito é my friends, que pode ser they. Então são meus amigos. Então o pronome they trabalha com themselves. A opção aí correta é letra A. Ok? Letra A é a opção correta. Então vai ficar, meus amigos estão preparando eles mesmos uma grande festa. Ok? Number 10. Aí eu tenho o sujeito Philip and Karen ate all food by. Então, quem é o sujeito? Philip and Karen. Então, os sujeitos são eles. Bom, aí eu tenho a opção, ler aí herself, embora eu tenha a palavra Karen lá, mas aí não é só ela, tem o Philip. Não posso usar a letra B, himself, mas tem o Philip, mas aí eu excluo a Karen. Ou seja, Philip e Karen comeram, né, toda a comida. Então a minha opção correta aí, ó, letra C, themselves, ok? Themselves, que aí significa eles mesmos. Então eu tenho a minha opção correta aí da número 10, letra C, ok? Bom, aí está a nossa correção do nosso teste. Vocês foram muito bem, então gostaria de parabenizá-los, congratulations. And continue to study the next class, you have the new subject. Continue estudando, porque na próxima aula nós teremos aí matéria nova. Hoje eu só queria trabalhar a questão da correção dos testes aí. Seria legal se vocês copiassem no seu caderno aí, para que vocês pudessem estar aí tendo as opções e a ideia aí dos erros e acertos de vocês, ok? Bye bye, see you next class. Continue to stay home and take care. Continue em casa e se cuidando, ok, pessoal? See you next class. Bye.